Pois é, galera, pois é, mais uma noite, boa noite pra todo mundo, mais uma live aí, quase um ano, hein, que eu tô fazendo live aqui com a galera. Eu espero que todo mundo realmente esteja gostando dessa minha jornada RPGística aí, trocar ideia com a galera e também mostrar, o pessoal poder mostrar seu material, né, tudo aquilo que eles podem oferecer pra galera, questão de cenário, mecânica, entre outras coisas também, né? Eu acho que é uma questão de tentativa, né? Se a gente nunca tentar nada, não vai saber nunca se daria certo, né? Então acho que a gente tem que arriscar, né? Ousar ser ousado. E o que eu quero dizer com isso? Ousar em tentar, né? Ousar em tentar alguma coisa, em criar alguma coisa, criar um sistema, um cenário, um personagem, tentar jogar RPG de repente. Né, eu acho que é uma pegada muito interessante, muito boa, porque muita gente ainda não conhece o RPG, né, como deveria conhecê-lo de fato. Eu acho que falta muita coisa ainda pro RPG, muita estrada para o RPG andar, vamos dizer assim, né, para alcançar as pessoas que ainda não conhecem o RPG, né, porque o RPG ele vai muito além de um hobby, né, ele vai muito além de um jogo infantil, vamos dizer assim, né, um jogo divertido e tal. Porque se a gente, vamos imaginar, imaginem comigo, e vocês com certeza passaram por isso também, que é, se a gente joga com um grupo, né, por muito tempo e tal, e tipo, vamos botar aí que desde criança, e a galera vai crescendo e tudo mais, o jogo também vai amadurecendo junto com a galera, né? Então eu acho que essa é uma pegada muito legal, não quando você tem jogadores fiéis, vamos dizer assim, não é isso. Mas eu quero dizer o seguinte, como é que é interessante a gente ver o amadurecimento da galera que jogava com a gente quando a gente começou, e agora nos dias atuais, por exemplo. Né? A gente vê um amadurecimento muito forte, até porque tem muita influência de muita coisa também. Né? Então isso é muito bom, isso é muito bom. O amadurecimento em mesa é maravilhoso, na vida também. É bom, porque é necessário que a gente seja um pouco maduro para enfrentar muita coisa. Né? Porque a vida não é fácil, a vida é uma pedreira atrás da outra, e a gente sempre fala que as coisas podem ser difíceis agora, mas elas vão ficar um pouquinho mais difíceis ainda. Porque antes de se alcançar a glória, a gente tem que suar e derramar muita lágrima antes. Então isso é o padrão. Então eu acho que isso é bom. Porque tudo que vem fácil, vai fácil. Então você não quer dar mole, você não quer perder um negócio tão simples assim. Né? A gente cria as coisas porque a gente tem vontade de criar, a gente gosta de criar alguma coisa, a gente gosta de criar um personagem, um cenário, um mundo, né? Uma mecânica. Tem gente que gosta de criar só mecânica do jogo, né? Eu conheço alguns assim, por exemplo. Eu já gosto de criar histórias, eu me amarro em criar histórias, amo pra caramba, aprendi a amar criar histórias, né? E isso é o que faz o RPG. O RPG é um conto de histórias, né? Aquilo que fortalece o elo entre mestre e jogador é a união de ambas as partes ali para fazer a história crescer, para ganhar aquela expansão do mundo que está sendo narrado ali, né, cara? Porque o RPG, antes de tudo, antes de mecânica, ele é descrição de cenário, né, e contar uma história. Essa que é a grande verdade aí do RPG. Não é a mecânica. A mecânica, ela não importa. Desculpa quem gosta de mecânica, mas a mecânica, ela não importa. O que importa é a diversão e você poder contar a história e você poder descrever aquele cenário e ver a expressão do pessoal e ficar bestificado com o que você está narrando ali, sabe? Do que você está mostrando para eles. Isso sim é jogar RPG. RPG não é toda hora você ter que pegar o livro para ficar olhando mecânica, para você ter que ficar olhando regra. Não, RPG não é isso. O RPG educou todo mundo assim, mas RPG não é isso na essência, na verdade. O old school é. O old school é, né? Então é isso que eu queria passar para vocês. Continuem firmes, porque tudo que você pode estar criando hoje, lá para frente, pode estar muito mais interessante, porque vai estar com a ideia muito mais madura. Então, continua criando, vai criando, que uma hora, isso que você criou hoje, vai estar muito mais interessante lá para frente. Beleza? Fala galera, Masters and Players, beleza? Pois é, gente, mais uma live aqui hoje, vai ser muito legal. Hoje eu vou falar com o Luigi Seixas, lá do Crohamar,
RPG ou Kroramatsu. Eu gosto de falar Kroramatsu, é um nome bem maneiro, bem diferente, bem interessante. A gente vai falar um pouquinho aí dessa trajetória dele aí no RPG e eu espero que cada um de vocês possa ficar aqui com a gente até o finalzinho, porque o papo vai ser demais, como sempre é, você já sabe disso, né? Então, meu querido Luigi, chega aí, cara. Sei que você não tá com o Mario, mas dá. Ai, porra, geladona. Tá doendo até a garganta. Fala, mano. Tá conseguindo me escutar direitinho? Te escutar eu tô, mas você está tão negro quanto o abismo de um abismo. Tá tudo negro. Seja por isso. Aí, agora foi, pô. E aí, cara, Beleza, como é que você mano. tá? Boa noite. Tô bem, mano. E você, como é que você tá? Tudo tranquilo? Bem, cara, tá tranquilo sim, tá tranquilo. E o que não estiver tranquilo vai melhorar com certeza, porque esse é o espírito, né? A gente não deve fraquejar. Cara, antes de tudo, Isso aí. devo agradecer demais você estar aqui comigo, trocando essa ideia, né? Disponibilizando um pouco do teu tempo corrido aí, porque nossa vida é corrida pra caramba, né? E muito obrigado desde já por você ter aceitado participar dessa live comigo. Valeu mesmo, assim como todos os outros também. E eu espero que você curta muito esse papo. E antes da gente começar já a trocar ideia aí, né? E de eu mesmo fazer as pautas que eu preparei para você, eu quero que você se apresente para a galera e fale um pouquinho desse teu projeto aí, o Kroramat. Tranquilo. Mano, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade que você tá me dando de eu poder explicar mais sobre o sistema. Eu já venho desenvolvendo acho que desde 2015 veio o seu pensamento de poder desenvolver um sistema próprio, né? Desde criança eu jogo há mais ou menos uns 12 anos e dali foi amadurecendo. Não sou nenhum game designer, não tenho aquela experiência que a galera espera de um cara monstruoso. Eu sou simplesmente uma pessoa que ama RPG, que gosta, Legal. Já tem quero o fazer as pessoas principal, se já. divertirem com aquilo que... Quero que as pessoas se divirtam com aquilo que eu crio, né? Quero trazer experiências novas para a galera, jogabilidades novas, criações novas, e aí eu comecei a escrever o meu sistema. Começou com um pensamentinho em 2015, fui amadurecendo, aí virou umas coisinhas no Word, aí eu fui, aí dei uma parada, em 2017 voltei com foco mesmo para começar em modo, melhor modo possível. Eu comecei a escrever na pista, comecei a escrever no Word mais densamente, comecei a pegar mesmo e escrever. Hoje, mais ou menos com mais de 100 páginas. Isso se eu for colocar o Excel, porque eu como não uso o Word e Excel, então eu tive que montar os links em cima do Excel e do Word. Se for contar mais ou menos umas 50 páginas, comecei meio brutal, meio, como é old school, né? Começou meio rústico, um pouco mais pesado, e com o tempo eu fui tentando pegar feedback, fui pedindo pessoas para poderem dar feedback, até os meus amigos. No Instagram eu peço que as pessoas deem feedback, toda coisa, cara, eu aceito tudo construir para melhorar, fazer uma coisa mais, que as pessoas vão se divertir. Eu acho que também isso eu comecei e fui modificando, fui trocando, tirando uma coisa, tirando outra, diminuindo, rushando, deixando as coisas um pouco mais fáceis, porque eu vou falar dos modos, né, de jogo, sem querer atrapalhar a pauta. O meu são dois tipos. E aí eu fui o micro e o macro. Desenvolvi o micro, que é o que todo mundo conhece, aquela jornada do herói, o mais tradicionalzão. Só que o meu, as pessoas podem jogar tanto em equipe quanto separado. Dou uma liberdade, né, criativa e ancestralidade. Então eles podem fundir um anão com um elfo, criam um background, apresenta e ganham o avalzinho. Recebe as vantagens, as desvantagens, e assim vai indo. E o modo macro, que aí já é um modo mais governo. Como eu posso dizer, você administrando uma vila, um templo, ou uma vila com um templo junto, não tem problema. Esse modo ele é mais voltado para a parte de dominação regional, negociação, guerra, batalha,
ele fica apto a mexer em histórias um pouco mais abrangentes. Tipo assim, existem histórias de pequenas localidades, né? Uma quest que vai modificar alguma coisa daquela localidade. Existem outras quests, outras histórias que uma região um pouco maior e a história principal. Nesse modo, ele consegue nas 3 etapas. Eu quero dar essa liberdade para o jogador conseguir realmente, de fato, como ele é o protagonista, mexer nessas histórias, conseguir criar um novo estilo naquele localzinho ou impor algumas coisas. Isso aí é o jogador que faz, ele vai ter a liberdade criativa. Então, eu fiz esse sistema pensando nisso, né? E tentando também, nesse modo macro, como eu já joguei aqui com a minha galera da rua, né? A parte administrativa, que isso pesava, né? O que seria a parte administrativa do modo macro? É a construção, tipo assim, da cidade. Vamos botar assim, a cidade, de prédio. Aí cada prédio daria certas pontuações, certas vantagens, e aí o jogador ficava muito preso nessa parte administrativa e a imersão no jogo ficava ruim. Então, foi coisas que com o tempo eu tive que repensar como vou melhorar. Porque esse era o meu objetivo. Fluidez, jogabilidade boa e diversão pra galera. E aí eu fui modificando, fui colocando. E tô sempre na busca de tentar sempre trazer algo melhor a cada dia que passa. Legal, cara. E isso é o principal, né? Você tá sempre tentando aí se atualizar para trazer sempre para a galera que usufrui aí do que você tá criando. Isso é muito bom. Essa pegada que você falou do modo governo, a gente vai falar um pouco mais pra frente. Eu lembrei de uma parada que aconteceu uma vez, numa narrativa minha, em que a galera já estava no nível aí legal e tal, e eles resolveram criar um local para eles poderem morar, né? Então, tipo, em vez de ser aquela batalha de lâminas, sabe? Lâminas, escudo, armadura, corrida de cavalo, esse tipo de coisa, né? Cavalaria e tudo mais. Era o pessoal sentado atrás de uma mesa, assinando papel, sabe? Para ver se ia liberar tal coisa, se ia liberar tal construção de tal torre em tal lugar. Aí, quando às vezes envolvia o quê? Vinha o contrato para eles terem que ler o contrato todo e tal. Mas antes de jogar o carimbo, eles tinham que ir lá no local para ver se a construção estava realmente do jeito que ele estava imaginando e tudo mais, para depois aí sim voltar e fazer toda a parte burocrática lá, chamar o tal lá, saber se ele ainda precisa de recursos e tudo mais. E isso foi muito maneiro de administrar isso. A galera achou muito legal, porque saiu muito daquela pegada de batalha, 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 dormir, batalha, batalha, dormir, batalha. Saiu disso, sabe? E isso não é legal para um jogo de RPG, pelo menos eu acho isso. Né? Toda hora você ficar no hack and slash ali, a galera é tipo modo Kratos forever, né? Não sei se tu já ouviu esse termo. Modo Kratos é o quê? Modo Kratos é o cara que vai do início ao fim do jogo. O cara não dorme, não come, não bebe, não vai ao banheiro, não toma banho. E tem jogo que é assim, só batalha, né? E isso me incomoda um pouco hoje em dia. Hoje em dia isso me incomoda um pouco, porque mostra pra mim falta de criatividade. Tipo, poxa, o cara só sabe narrar batalha, o cara não sabe narrar outra coisa, sabe? E mesmo assim, se o cara coloca a galera num bar, numa taverna, vai ter pancadaria na taverna também, ou seja, vai ter batalha de novo. Então, isso é um pouco chato, porque fica se repetindo muito, né? Mas esse modo que você tá criando aí, eu lembrei disso na hora que tu falou, eu ia até te falar lá no WhatsApp, só que acabou que eu esqueci, né? A gente tava falando de um monte de coisa lá. Aí eu lembrei disso aí, pô, casou. Eu acho muito legal, só que a gente vai falar dele aí um pouco mais à frente, beleza? O que eu quero saber de você agora é o seguinte, Luiz. Quando você começou a jogar, você falou que tinha 12 anos ainda, né? Você era bem novinho e tal. Tinha 12 anos. Cara, eu quero saber como é que foi essa pegada. Todo esse RPG que não era um sistema, mas é uma parada própria. Como é que era essa pegada, cara? Era loucura pura ou tinha um negócio certinho ali? Como é que era? Então, cara, no começo, quando eu via a menina jogar, eu achava meio louco. Falei, cara, que é isso, mano? Eles estão jogando dado? Eles estão rindo? Que é isso?
Coisa sem graça. Eu achava sem, porque eu não conhecia. E aí, Sim. quando eu joguei, aí que eles me explicaram, eu falei, caraca, cara, isso é muito bom. Eu quero aprender. Só que, como a gente era criança e não conhecia, cara, eu não sabia o que era D&D. Eu só tinha visto a Caverna do Dragão. E D&D, pra mim, era aquilo ali, Caverna do Dragão. A animação, no caso. Então, eu não sabia. Aham. Depois de alguns anos, acho que uns 3 anos mais ou menos, a galera dos monstros, eu acho, do D&D. Então, foi o primeiro contato que eu tive com um material de RPG. Eu falei, caraca, mano, qual os monstros? Que coisa maneira! Olhando assim, eu fiquei com medo. Não vou mentir. Como eu era novinho, aí quando a gente jogava, aí a gente começou a colocar música, né? Aí a galera era roqueira e colocou um rock pesado. Aí eu fiquei com medo. Olha. Meti o pé. Eu fiquei com medo, meti o pé. Eu falei, mano, não dá não. Vou meter o pé. Cara não, cara não. Eu fiquei com medo, mano. Caraca, cara. Eu nunca aconteceu com isso comigo, não. Aqui, embora a gente jogue, eu só jogo com música de fundo. Eu não consigo fazer uma narrativa sem música de fundo. Não consigo. Mas assim, botar um rock é maneiro. Não, hoje em dia o diferencial ter uma música de fundo. Fica legal. Sim. Só que como eu tinha 12 anos, 13 anos assim, e a galera era roqueira, aquele roqueiro que é meio hardcore, né? Aí eu fiquei com medo, mano. Fiquei com medo. Aí depois... Mas isso foi um jogo atípico que a gente tava fazendo, que a gente fazia vários jogos. Cara, a gente jogou de tudo, mano. Desde carro de corrida, a Pokémon, Digimon. A gente jogou até Ursinhos Carinhosos, mano. A gente tava jogando de tudo. Aí, maneiro, Piratas do Caribe. Power Rangers. Aí, maneiro. Mano, a gente... Tudo. A gente só tinha o D6, sentava na rua, eu saindo, né, de casa no sábado. Não, primeiro ia pro futebol, jogava futebol, lan housezinha, antigamente a gente tinha lan house, e depois pra rua e jogar RPG. Na rua, na calçada mesmo. A gente sentava na calçada quente, sentava ali, a galera se reunia e começava a jogar. Sem nada, era só uns dados D6 que a gente tinha e ficava jogando. A galera fazia o círculo e ficava jogando. Sem livro, sem nada. E na criativa vai jogando e vai indo. Era assim que a gente fazia. E durava mais ou menos quanto tempo essa loucura aí? Cara, muito tempo. Já uma tarde toda, cara, quase. Aí tinha vezes que era de manhã e tarde. Cara, era muito maneiro, era muito maneiro. Depois a gente começou a evoluir. O que a gente começou a fazer? Compramos refrigerante. E qual era o refrigerante? Cara, era uma convenção. A gente comprava R$2, todo mundo juntava e comprava convenção. Botava convenção, ficava aqui na escada da minha casa, que aí a gente começou a dar uma melhorada. Às vezes a gente ficava na rua, na calçada, né? Às vezes ficava na calçada, na escada ali da minha casa, que tem uma cobertura, quando chovia, né? Ou quando tava muito quente, a gente ficava ali. E aí tem um pisozinho até legal. Aí a gente ficava lá, tomava convenção dentro de casa, pra gente ninguém pedir refrigerante pra gente. Então a gente entrava, ficava lá jogando RPG, bebendo refrigerante. Aí comprava às vezes um biscoitinho, uns mais baratinhos que tinha no mercadinho e ficava comendo e jogando. Era assim. Cara, maneiro, cara. Maneiro. Eu, no caso, eu comecei a jogar na rua também, né? Foi com os amigos até. Tipo, na rua, entre aspas, era na calçada, né? Que jogava embaixo da janela onde eu morava. Aí, tipo, a gente jogava ali, ficava jogando. Foi até o primeiro jogo de RPG que eu joguei, foi o Utopia D10, tipo pra caramba. Quase ninguém conhece, ou quase ninguém, enfim. Então, era maneiro que, tipo, a gente começava a jogar e, ó, a hora... Que hora? Hora pra quê? Eu só ouvia a mãe, ó. Vem comer! E a resposta, já vou! Nunca ia comer. Aí ia comer 10 da noite, 9h30. Era assim mesmo. Cara, nesse assunto eu tenho uma tristeza pra falar. Não tem muito a ver com RPG, não. Mas tem a ver com o jogo. Antes de a gente começar a jogar RPG, a gente ia pra casa de um amigo jogar Play 1, né? The King of Fighters. E a gente jogava pra caramba. Jogava The King 99, da
direto. Era 4 de um lado, 4 do outro, e o negócio pegava feio. Todo mundo viciadão, né? E tal, e pá. Isso foi bem antes da gente descobrir o RPG e tudo mais. Só que esse nosso amigo, ele também era super viciado. Ele era super viciado em Final Fantasy. Então ele estava jogando Final Fantasy VII na época. E foi. Eu sei o que deu nele nesse dia, que ele acordou, ele mesmo falou quando a gente chegou lá, cara, eu tô acordado desde 8 da manhã jogando, mano. E tá, beleza. Caraca. Aí a gente só ouvia a mãe dele. A gente só ouvia a mãe dele. A gente chegou lá, os caras meados de 1 e pouca da tarde, mais ou menos. E desde 8 horas jogando. Ô, Christian, vem almoçar. Ele, já vou, mãe. Nisso ele não tinha nem tomado café. Só jogando, no vício. Ele tava naquela das cartinhas, que tem uma parte do Final Fantasy 7 não, 8. É o 8. E tem uma parada lá de cartinha, que tu fica jogando, tem que ganhar o cara, tem que fazer troca, que não sei o que lá. Até hoje eu não entendo o 8 não, mas enfim. Aí beleza, aí Christian, vem almoçar. Já vou. Não foi. Christian, vem jantar. Já vou. Não foi. Quando foi mais ou menos umas 8h30, quase 9 da noite, a mãe dele chegou pra ele. Tu não vai comer hoje não? Ele, não mãe, eu já vou. Ah, já vai? Mano, ela foi lá e tirou o videogame da tomada. Beleza. Agora vem a tristeza. Você sabe que na época era memory card, né? Pô, mas se não salvou, perdeu a parada. Então, ele preocupado em tentar passar a parada, não se preocupou em salvar. Tudo que ele jogou o dia todo, ele perdeu ali. Não salvou. Não salvou nada. A gente lembra da cara dele. Cara, foi muito engraçado isso. A mãe dele puxou aquele negócio de moleque, né? Tipo, olha pra mãe. Aí a televisão desligou, a gente olhou pra ele. Ele assim pra mãe. Galera, eu vou dormir. A gente, caralho, a gente desceu, maluco. A gente começou a rir pra caralho. Ele perdeu. Detalhe, depois disso ele ficou quase 2, 3 meses aí sem pegar no videogame de raiva. Mas ele tinha dado mole também, né, cara? Pô, complicado. Não salvou, perdeu. Antigamente não tinha autosave não, mano. Antigamente tinha que salvar no memory card. E se perdesse o memory card, perdeu o que tu tinha salvo. Ou fazia como eu já fiz uma vez, quando eu tava com o Play 1 lá em casa, e tava sem memória, Play 2 lá em casa e tava sem memory card, eu jogava até certa parte, dava pause, deixava o videogame ligado, ó, pode mexer na televisão à vontade, mas não desliga o videogame. Ia trabalhar, voltava, jogava. Foi isso, acho que quase 2 meses. E eu também. Tinha um monte de ventilador, mano, pro videogame. Tinha ventilador aqui, outro de frente, do lado. Caraca, mano. A minha sorte é que quando eu ganhei um Play 1, veio no kit o memory card, mano. Foi minha sorte. Salvou. Foi o que me salvou. Mano. Mas em compensação, quando meu pai comprou o Play 2 pra mim, eu não tinha memory card. Não veio no kit. Então, o que eu fazia, eu perdi ali mesmo. Aí eu, Caraca, e eu tinha comprado Shadow of the Colossus. Já ouviu falar do Shadow of the Colossus, cara? Zerei 2 vezes. Shadow. Eu zerei também. E chegar um colosso, tinha que desligar. Tinha que desligar o videogame e perder. Eu falei, caraca, cara, tem que fazer tudo de novo. Então era assim. Eu quero ver o remasterizado. Remasterizado eu não vi ainda não. O primo da minha esposa, ela tem. Ele tem a tatuagem aqui, mano, bonitona do jogo, né? Do Shadow of the Colossus. O jogo é lindo. O jogo quero ver o remasterizado. Muito épico. Tá bonito, mano. Tá fantástico. Tu criança, imagina você criança. Você vê, bota o Play 2, quando veio esse jogo, tava com gráfico maneirão pra época. E aí você liga a televisão, mano, e quando o Colosso aparece, a perna dele, a tela toda, tu fica louco, tu fala, caraca, o que é isso? Tu olha, mano, eu falei, caraca, fiquei todo agitado, tava mó galerão aqui, que quando meu pai comprou, trouxe o jogo, né, eu chamei uns amigos meus pra gente jogar junto, né. E aí, todo mundo ficou agitado, gritando, sabia o que fazer, foi muito engraçado, mano. Mas é assim mesmo, né, cara? Coisas que empolgam a gente, no RPG também é assim, RPG de mesa, a gente se empolga, já era, mano, já era. Cara, te perguntar, estamos devidamente aquecidos? Vambora, vamos pras pautas?
Vambora, então. Vamos. Ó, Eu só tô com A primeira- um probleminha de conexão, Tá. às vezes, com você, Danis. contigo Mas também, tá cara. dando pra levar. Eu não sei, aí eu não sei se é a minha internet ou a tua. Porque a tua também tá dando uma sumida às vezes aí. Tá Mas tá comendo dando pra alto levar, um a gente vai pouquinho. levando. Ah, vambora. Tá dando pra levar, a Vambora. gente vai levando. Vambora. Vambora. Não é isso que vai fazer a gente parar, não. Não, com certeza não. Ó, a primeira é a seguinte. Você joga um sistema próprio desde criança com os amigos da sua rua. Cadê? Isso. Com que frequência era a mudança da mecânica? Cara, então, a mudança da mecânica, a gente não ficava mudando com muita frequência, não. Por quê? Foi de um estilo, a galera se adaptou para aquele estilo e ficou durante muito tempo, muito tempo. Depois a gente Caraca. mudava algumas coisinhas, depois a gente mudava algumas coisinhas, aí a galera ficava com aquele estilo, depois a gente ficava assim, mudava poucas coisas, mas, tipo, foi praticamente, até hoje, tipo assim, o esqueleto do meu sistema é o que a gente fazia aqui na rua, entendeu? É aquele, como é que eu posso dizer? Não é, como é que é a palavra? Não é história, é o legado que deixou. E aí eu fui, adaptei, fui melhorando. Conforme eu fui amadurecendo, né? Você vai crescendo, você vai aprendendo novas coisas, né? Fui pedindo a opinião dos outros. A galera foi me dando opinião, foi me dando algumas pautas para eu poder dar uma melhorada. Fui melhorando. Até hoje aceito feedback de geral. Porque o meu ponto de vista é tentar melhorar o sempre poder melhorar. E sempre estar adequado ao que assim, os fãs ou a galera que gosta fique contente em pegar, ver uma parada que não é difícil, que seja simples, não simplória, tá? Que não tenha, que seja clean, né? Que eles consigam bater um olho e ver, o ataque que eu vou dar tá ali. Pronto, não precisa pegar livro, voltar a ficar mexendo livro. Então, para ser uma parada mais fluida, uma parada que você não precisa ficar lendo o manual direto, que a galera consiga memorizar, seja uma parada lógica que a galera consiga memorizar. E assim a história vai seguindo. Maneiro, cara. Mas, assim, eu acho legal essa pegada de mecânica. Ela não está sendo modificada, mas a gente pode dizer que atualizada, né? Acho que é mais interessante. Assim. Isso. A gente está sempre atualizando a mecânica, ela é muito legal. Atualizando. Porque hora ou outra, ela acaba caindo, como é que eu posso dizer, num negócio tão fácil, tão tranquilo, que a pessoa já está acostumada, que, pô, não, isso aí eu faço sim, tranquilo, é rápido. Né? Não é ruim, isso não é ruim. Mas eu acho que o mais interessante é a gente sempre colocar o jogador para pensar. Né? Tipo, pra pensar ele vê isso, aquela mecânica, isso é legal. Isso é legal. Isso. Pode falar. Isso. E tipo assim, até para montar o meu sistema, lógico, como eu não sou um game designer, eu tive que começar a ver outros sistemas. E eu não conheço muito sistemas nacionais próprios, porque, querendo ou não, ainda tem aquela coisa da galera ser preconceituosa com sistemas nacionais próprios. Que a galera acha que é feito nas coxas. Pô, mano, não é feito nas coxas. A pessoa teve que pensar, sentar, passar horas escrevendo, meses escrevendo. No meu caso, anos. A gente demora muito tempo para poder montar uma parada. E não é feito nas coxas, entendeu? E aí, eu me basei muito no storyteller. Me inspirei muito também no... Quer dizer, a palavra certa é inspirar. Eu me inspirei no storyteller. Eu me inspirei no D&D. Eu me inspirei no Tormenta. Nesses maiores, porque era o GURPS também. Depois que eu fui ver, eu falei, caraca, maluco. Não é que eu tenho... O meu sistema é um pouco parecido com o GURPS? E aí eu fui perguntar para um menino que trouxe pra galera, né? Que apresentou. Ele falou, não me baseei no GURPS, não. Eu falei, ué, caraca, então se baseou em quê? Mas até hoje eu não sei, mano. Parece, mas eu não sei de onde ele se baseou, porque ele não lembra, eu também não sei. Que a gente era criança, então é isso, tá ligado? A gente tô fazendo o que o legado que foi deixado, eu peguei, abracei, quis desenvolver pra melhorar, pra galera se divertir. Caraca, beleza. Eu nunca cheguei a criar propriamente uma mecânica, até porque
Mecânica não é muito comigo. Não sou da praia da mecânica. Eu uso, Cara, já tá feito, tá ótimo. Eu sou da praia da mecânica. Eu não sou bom em criar Eita. história, mano. Eu não sou Aí, bom em criar história. não. Eu já sou o contrário. Eu amo criar uma história. Tanto é que já tenho seis livros de fantasia lá na plataforma do Wattpad, cara. Eu gosto muito de escrever história de fantasia, me amarro. E tô até desenvolvendo também a história de um vilão, já tô no sexto ou sétimo capítulo, se não tô enganado. Acho que é sétimo capítulo. E tá maneiro pra caramba. Tá maneiro pra caramba. É, porque é tipo... Na verdade, é a história do pai de um personagem de um rapaz da mesa que eu jogava. Né? Tipo, o personagem dele é um paladino e tal. E eu tô contando a história que o personagem dele não conhece. Que até onde ele conhece, o pai dele era um paladino, né? Todo lá, que inspirou ele a ser o que ele é e tal. Só que na minha história, na real, não é bem isso. O cara era um vilão, entendeu? Tipo, o que fez ele se tornar um paladino foi ele ter feito um ato tão hediondo, um negócio tão brabo, que ele meteu a mão na cabeça e se perguntou, tipo, por que eu tô fazendo isso? Uma parada dessa, entendeu? O cara tem sangue abissal, tem, tipo, sangue demoníaco também. É toda uma pegada bem braba, é bem pesada. Bem dark, bem pesada bem mesmo. Eu escrevo, esse meu amigo, ele até fala, cara, tu não escreve fantasia, romance de fantasia, tu escreve dark fantasy, cara. A tua fantasia ela é muito pesada, ela é muito cruel. Eu gosto pra caramba disso. Eu gosto, não vou mentir. Eu curto esse Somos estilo dois. de fantasia pesada. Eu curto. Eu gosto. Depois... Eu sou muito voltado pro realismo, mano. Maneiro. Tipo assim, se eu tô criando uma raça, vamos botar tipo assim, vampiro. Mano, o vampiro não vai ter os princípios de um humano. Eles têm outros princípios. Devido ao tempo de vida, devido ao que aquela ancestralidade pensa. O que eles pensam? Então vai ser diferente. Então eu tento me inspirar de uma maneira diferente, pensando diferente do que os princípios de uma pessoa. Igual que, tipo assim, eu teria que pensar, mas aí eu monto as bases. As bases eu consigo montar. A história eu não sou muito bom de prolongar, não, mas as bases eu consigo montar. Então o que eu monto? Eu já posso. A política, geografia, folclore, os conceitos deles. Então eu monto isso e aí o problema depois é a história, né? Mas as bases todas. Os pilares os pilares eu tô montando, eu monto, eu tento parecer uma parada realista. Eu já botei alguns antagonistas, alguns heróis, olha, para futuramente publicar uma história, né? Os anões, eu tô querendo trazer aquele steampunk para os anões. Steampunk, para quem não sabe, é aquele máquinas a vapor, uma tecnologia antiga. Steampunk geralmente é isso. Aí tem aquele chapeuzinho, aqueles óculos, aquelas máquinas a vapor, as roldanas, né? E para os elfos eu tô querendo trazer uma parada voltada mais pro solarpunk, que é mais voltado para a natureza, usando o steampunk, mas no solarpunk, modificando algumas coisinhas. Então tem algumas coisas que eu tô tentando trazer de novo. Eu vou montar uma tribo lobisomem. Cheguei até a mostrar para você, depois eu vou te mostrar a imagem de como é que tá indo. Então é uma tribo lobisomem nômade, que eu tô puxando a cultura da Umbanda brasileira. Então eu tento sempre trazer a realidade para fantasia e fazendo algumas modificações, entendeu? Para ser uma coisa original, mas para que as pessoas consigam, tipo assim, homenagear, né, o que já existe. Maneiro, cara. Essa pegada é bem interessante. Não, mas uma parada é essa, montar mesmo. Eu vou fazer o seguinte, depois eu vou te mandar o primeiro capítulo dessa história que eu tô escrevendo, pra ver se tu gosta. Cara, é muito maneiro. Eu gosto de descrever. Eu sou viciado em Tolkien também. Então eu peguei muito disso dele. Pô, também. Descrever os detalhes e tal. E aí, somos dois, então. Somos dois, então. Então é muito maneiro, cara. Porque assim, como eu tenho
todo o legendário dele, eu tenho o legendário do Anel completo, então eu consigo ter toda aquela pegada ali do mundo inteiro, né? E ainda tem outros livros por fora também, que contam outras histórias. E eu gosto disso, eu gosto de detalhar, eu aprendi a detalhar as coisas, né? Só que conforme o tempo vai passando, a gente vai pegando o nosso jeito, a nossa identidade de escritor ali, né? A gente vai tirando um pouco dele e tal, e vai pegando o nosso próprio. Isso é muito maneiro, né? Eu vou te mandar depois a história e depois você me passa o feedback pra saber Me manda que eu vou ter o maior orgulho de ler, mano. Pode me mandar. Eu sou muito fã de Tolkien. Cara, nossa. Eu me inspirei também. Eu tenho algumas coisas que eu fiz que eu me inspirei também em Tolkien. Porra, mano. Olha, cara. Eu adoro, legal. Eu adoro. Tolkien é muito bom, cara. Tolkien é muito bom. Embora ele não tenha sido necessariamente o grande inspirador do D&D, né? Mas a fantasia que ele coloca ali é muito legal. Muita gente fala que o Tolkien, ele é o grande inspirador ali de D&D e tal. Pá. Cara, não. Não é. Não é porque se for pra falar de fantasia, o D&D ele é alta fantasia. Alta fantasia. Se for pra falar de alta fantasia, já não tá falando de Tolkien, porque o Tolkien é low fantasy, né? Se for pra falar de alta fantasia, temos que falar de Elric, né? Elric é alta fantasia. Não sei se tu conhece. Elric de Melny Bonnet, meu irmão, aquilo ali é praticamente D&D puro, só que brutal. Entendeu? Até porque na época, nos D&Ds antigos, muito lá para trás, existia algumas capas com o Elric segurando a Stormbringer ali. Só que devido a direitos autorais, entre outras coisas aí, ele acabou sendo separado, né, do D&D. E o caraca, pô, isso é muito maneiro, essa pegada, sabe? Mas eu gosto muito. Gosto de toda aquela coisa, aquele elo que o Tolkien cria, cara. É muito legal. Quem não gosta de Morgoth? Eu amo o Morgoth. Ele é o melhor vilão daquela porra lá, cara. Não tem melhor. Sauron é fichinha. Sauron é fichinha. Mano, eu assinei a Amazon Prime pra poder ver o Senhor dos Anéis. Eu já tô eufórico. Cara, eu tô com medo. De setembro. Eu tô com medo. Eufórico. Tá com Porque medo de sair o ruim? cara que mais entendia de Tolkien vazou. Não tá mais na série. Caraca, mano. Pô, agora eu fiquei triste. Não, eu tô com o pé, eu já tava com o pé atrás, agora eu tô com os dois. Pô, aí Vamos ver essa informação eu não sabia. Pois Pô, é. espero que seja Eu bom. soube ontem disso. Cara, não. Sério? Aí fui lá ver e tal, procurar. Realmente, o cara deixou, não. Deve ter tido algum desentendimento lá. Rolou alguma coisa federal ali, ó. Não quero, o cara zarpou, filho. Saltou fora. Complicado, cara. E eu vou te mentir, não. Eu não gostei do teaser, não. Não vi nada de Senhor dos Anéis ali, cara. Eu vi mais uma parada de fantasia, só. Caraca, mano, como você comentou essa parada do mais sabia saiu, agora eu fiquei preocupado, mano. Pô. Pois é. Eu espero que saia porque... bom, mano. Não, também. Vamos dizer que, sei lá, se o cara, por exemplo, ele fez os 8 episódios da primeira temporada e depois vazou quando falaram que ia rolar um segundo, ele não fez. Beleza. Só que aquele negócio, e se a segunda temporada for ruim? O maior exemplo de todas as séries do universo aí é Game of Thrones. Depois que o Martin saiu dali do lado do cara, mano, começou a ficar ruim. Acho que é na 4ª temporada, se eu não me engano, que ele mete o pé, né? O Martin deixa os caras, se vira aí, se eu não tô enganado. Aí, pra mim, a história começa a ficar bem meia boca ali, mas piora na última temporada. E eu acho que todos deviam tomar como exemplo. Mas parece que ninguém aprende. Complicado. Cara, quando o ego bate alto nessas paradas, mano, e há choque de egos, ferrou, cara. Não adianta. Ferrou, dá. Tu viu, acho que a produção passou de 2 bilhões, né, de investimento. Foi mais de 2 bilhões de dólares investidos. Isso aí. Mas eu tava falando com uma galera que eu trouxe aqui, não lembro quem foi agora. Foi o Kevin 161. Pô, moleque, gente fina pra caramba e é viciadaço em Senhor dos Anéis. Ele tem a espada do Aragorn em sua casa. Pois é. Bom, que isso, mano? Como é que ele tem uma parada dessa? Onde é que ele comprou? Ele não comprou, ele fez. Ele faz essas paradas. Que? O moleque é bravo. O moleque é bravo.
O cara tem a Palantir em casa, cara. O cara tem uma Palantir em casa. Caraca, como é que ele Moleque é faz, brabo. cara? O moleque é brabo. Meu Depois Deus, eu vou ele é te do passar o Rio? Ele é contato do Rio? dele. Não, ele Então, é da... ele é do Rio? Acho que é de Fortaleza, se eu não me engano. Caraca, Mas ele como é que o faz, cara faz ele isso? faz, pá, ele faz parada pra vender e tal. Vou te passar o contato dele depois. Cara, eu fiquei de Ele bobeira. passa o contato Ele dele. tava aqui na Cara, tela, tu fala, a espada aqui, eu fiquei assim vai, na espada, pega assim, ó. Cara, aí Mano, debona. mano, isso é aquela vontade. Mano, isso é uma espada de verdade? É, uma espada de verdade. Como é que tu fez? Como é que tu comprou uma espada de verdade? Não, eu fiz a espada. Não, eu Tu fiz, eu faz fiz. espada de verdade? Mas aí que tá, Caralho. se eu não me engano, não é propriamente o metal ali, mas ele faz de uma forma que, caraca, é Porra. igualzinho. É igualzinho, igualzinho. Eu vou te passar depois O maluco faz a o parada. contato dele. Uma parada que eu tava falando com ele foi o seguinte, Uhum. que eu acho que o Martin fez a maior jogada de todos os tempos. Por quê? Ele meteu o pé com aquele final que todo mundo já viu, era o final do livro. Ele, não, vou deixar esses caras botar na série pra ver o que vai dar. Lançaram a série, o final todo mundo odiou, e tá lá, deve estar lá o senhor Martin lá, ó. Vou ter que tirar isso, vou ter que tirar isso também, isso aqui também vou ter que tirar. Cara, eu não duvido que isso tenha sido uma jogada do caramba dele, cara. Não duvido. O cara é escritor e tá há mais de não sei quantos anos aí fazendo essas coisas. Escrevendo roteiro, né? Mano, tu acredita que no final de Game of Thrones eu fiquei doente, tá? Tive cálculo renal, tava no hospital. Tava Que melhorando. isso, cara? Tu acredita, velho? Caraca. Tu acredita que eu, tipo assim, eu peguei o sinal, eu consegui o sinal do Wi-Fi lá do hospital pra assistir pela internet o final de Game of Thrones, cara. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, mano, por quê? Tá ligado? Eu fiquei olhando quando terminou, eu falei, hã? Ué? Cara, eu não sei Caraca. o que é pior naquele final. A minha esposa assistiu comigo também. E ela também não curte o final, mas a gente acha a série espetacular, é incrível. A série é incrível. espetacular, não mas só como que falar. mas o problema é que quando você fecha a parada de um jeito traumático que ficou, parece que parece que a série não tá mais valendo. É. Mancha As tudo, pessoas, tipo mancha assim, tudo. acabou. Esquece. Joga fora. O a Johnny série em si Depp é uma uma série vez, ótima. mas fantástica. O Johnny Depp uma vez disse que tudo pode ser ruim, seja filme, novela, ou o que quer que seja. Mas se o final for fantástico, valeu todo o tempo investido. E ali foi o contrário. A gente investiu tempo e de coisa pra caramba, chegar no final a gente... Pô, cara, apagando da mente, né? Sai. Pô, a galera comprou livro, a galera jogou os joguinhos que estavam lançando, a galera comprou camisa, quadrinho, muita coisa, quadrinho, ficou teve lá gente que lotou cinema, juntava no bar, a galera se juntava no bar, estavam fazendo vídeo das pessoas se unindo no bar, lotando pra poder assistir a série. Eu nunca tinha visto uma série trazer tanta gente assim, tirando o Dragon Ball Super no México, que deu até problemas diplomáticos. Cara, eu fico olhando e falei, deu. O Japão, ele tem a cultura japonesa, ela é muito contra a pirataria. Sim, então, já sabe, né? Pô, eles colocaram a série pra passar em praça pública, mano. Botou o telão lá, praça pública e foi. Fé em Deus. Falei, caraca, cara. Aí deu um caô, entendeu? De leve só, deu um caosinho de leve só. Deu um caô, mano. Deu um caô. Falei, caraca, cara. Nossa! Eu tenho que ir, se vamos fazer direito, tá ligado? Se vamos fazer direito. Mínimo. Bota a praça pública, lota. E não foi um local, não. Teve mais. Foi um. Não lembro agora a quantidade, mas não foi só um, não. Foi em vários. Eu falei, caraca, maluco, é isso aí. É isso aí. Vambora. Só vai. Cara, a segunda pauta é a seguinte, ó. Cadê? Houve algum sistema ao qual você achou tão incrível que resolveu, no caso, adaptar nas suas criações aí? Não. Então, teve, né, o Storyteller do Vampira Mágica que eu joguei. Joguei também, eu gostava muito, eu jogava com Tremere, eu não lembro agora. D&D,
depois que eu comecei a participar de eventos de RPG, foi em 2017. Aí eu comecei a jogar. Aí Tremé, foi o cara. D&D. Tremé. É Tremel, eu não lembro, cara, faz muito tempo. Não, Qual o nome tu tá que dá? falando. Não, tu tá falando certo. É Tremé, tanto faz. Joguei com o clã Tremere, acho que é Tremere. Eu Sim. joguei com o Malkavian também. Aí sim. Foi esses dois. Aí sim. É o não, joguei já com o Malkavian. E qual é aquele clã que é tipo miliciana, tipo máfia? Que eu esqueci que são ricões. Esqueci o nome Não, dele. tem Ventru. Ventru. Não, Ventru? Ventru. Eu Não, acho que é esse que são. Sangue Azul. É, o Os Sangue Azul, Patrícios. isso aí. Ah, Isso aí. então, É, Ventru, joguei também Ventru. com essa galera também, essa classe. Ventru é brabo. De- Não, depois é que eu fico zoando com o pessoal, acho que tu não pegou direito. É quando o nego fala Tremere, eu tenho repulso de Tremere, eu não gosto. Não gosto do clã Tremere. É que eu falo o seguinte, aqui, joguei vampiro 4 anos da minha vida, né? Aqui, o coração é Gangrel, a alma é de Ravenous e a mente é de La Sombra, pô. De Tremere, não. Clã La Sombra. La Clã Sombra La é brabo. Sombra é brabo, mano. É brabo. É brabo. População das Sombras. Não, mas diga aí vampiro, você pegou. Vampira a Máscara. É Legal o pra caramba. D&D que eu comecei a jogar. É Tormenta, mas pra você ver como é que era como a gente, né? A gente usava os deuses de Arton, sem saber que era de Arton, que era Tormenta, e a gente ficava jogando. Então, Megalock, aquele Kalianedrosh, eu não lembro. Kaliadranok. Pra caraca. Kaliadranok, Salune a gente inventou. Uma deusa elfa que agora eu não lembro o nome. Uma deusa elfa que eu não lembro. Alihana. Da natureza. Cara, tinha aquele deus do sol que Calmir, não. Calmir é da justiça. Agza. Esqueci. Acho que é não é Asgard, não? Asgard, acho que é Asgard. Tinha aquele Taurus. Mano, a gente ficava se divertindo, nem sabia. Depois que eu fui jogar Tormenta num evento da RPG World, e aí eu falei, caraca, eu já vi esses deuses em algum local. Era lá na minha rua. E aí a galera foi me explicando, eu fui trocando, fui repensando. De lá foi bom porque eu tive contato com novos sistemas. Então aí eu fui me inspirando e fazendo algumas modificações, tanto em perícias, vantagens, nomes, que eu não sou muito bom para dar nome, E aí eu fui trocando algumas coisinhas. Eu não sou bom para dar nome, mano. Meu nome dos meus NPCs. Eu não sou fã, eu crio o sistema, eu sou fã de modelar sistema, mas eu sou horrível em formular histórias. Eu queria aquela base da parada inicial. Não sou bom para formular história. Não sou bom para dar nome. O nome dos meus NPCs geralmente é Geraldo e João. Ó, o Geraldo chegou. É isso daí. Muito bom. Canta o nome. Geraldo, o teu, João. E o teu? Geraldo. João 2. Geraldo 2. João, né? O cara é um ó. Qual o seu nome? Geraldo. Não ri, não. Geraldo, né? Quando eu joguei com o Ogro uma vez, eu dei o nome dele de Shrek. Sim, eu fiz assim. Joguei de Ogro uma vez, o nome dele era Shrek, mano, e ficou. Cara, eu tinha esse travamento. Quando eu tava narrando, aí alguém da mesa chegava e falava, tá, mas qual o nome dele? E vagava. cara. Aí botava o nome. Hoje em dia é bem mais tranquilo já. Hoje em dia eu pego o nome, também escrevo, né? Então eu vivo criando o nome aí direto. Então hoje em dia eu tô bem mais acostumado. Mas pô, antigamente... Cara, um sistema que eu quero que você dê uma olhada depois é um jogo chamado Ars Magica. Tá? Ele tá na, acho que é 5ª edição, se eu não estou enganado. Agora, e por sinal, é um jogo de bruxa. E foi criado pelo mesmo criador de Vampira Máscara, o Mark Reyhagen. Que isso? Só que Ars Magica é muito mais antigo que o primeiro Vampira Máscara. Que isso? Acho que Vampira Máscara o primeiro foi em 92, né?
O Ars Mágica saiu bem antes, acho que foi em 80 e pouco. Caraca, que isso, o primeiro, mano, a primeira versão. A primeira versão. Cara, é muito depois maneiro. Me manda que eu vou querer ver. Eu não tenho, infelizmente, mas eu sei de alguns sites que tem pra vender. Até que tá barato. A última vez que eu vi tava R$150 o livro. Para um livro estrangeiro, até que tá bem barato, né? E eu achei bem legal a pegada de sistema dele, que também usa o sistema D10 e tal. Só que eu não entendi direito a mecânica, mas eu acho que é mais ou menos assim, tipo, tu tem que rolar 3 dados, né? Que vamos dizer que tu tem que fazer um teste aí que envolva força e carisma. Aí tu vai rolar força, um dado pra força, um dado pra carisma e um outro de carisma também. Só que aí tu tem que fazer o quê? Tipo, o cara vai te dar dificuldade. Tu tem que tirar de 9 pra baixo e tal. Tu tem que jogar o dado e o sucesso é você tirar do número que ele deu pra baixo. Ou seja, tu tem que tirar de 9 pra baixo. Aí, que legal. Tu já vai curtir, então. Meu também é assim. Tu já vai curtir. Isso é maneiro. Também o GURPS usava uma parada dessa, né? O GURPS também usava uma pegadinha dessa também. De numeração pra baixo? Isso. Né? Se eu não me engano. Eu nunca joguei GURPS. Eu só vi no YouTube. Nunca joguei, mano. Nunca joguei GURPS. Eu comecei a ter mais contato com RPGs diferentes quando eu comecei a frequentar eventos em 2017. E aí eu comecei a ver a galera jogando. E, mano, eu gosto do sistema próprio, se a galera marcar aí, eu gosto de jogar. E o importante é estar se divertindo e aprendendo. Tá bom pra caraca. Exatamente. Diversão e aprendizado é o que manda. Eu nunca joguei GURPS também, não. Mas eu vejo muita gente que não conhece, né? Vamos botar aí uma galera ignorante, que não tem conhecimento do sistema e fica falando besteira. Sabe? Mas fulano falou que faz teste pra dormir e tal. E daí, cara? Quem não vai aplicar isso é o mestre. Se o mestre não quiser aplicar, ele não aplica, pô. Não tem necessidade se o cara não quiser aplicar. Né? Só que aí depois falando com alguns caras aqui que já jogaram GURPS e são fãs de GURPS até hoje, me mostraram que não é nada disso, isso aí é falácia, sabe? E eu acho que, poxa, é esse preconceito que tem que ser tirado aí, esse negócio. Não pode haver, como foi até falado ontem com o Luiz lá do RPG Tips, né? Não pode haver essa divisão, né? Não pode haver, eu jogo tal sistema, eu não gosto desse. E se tu joga, nem vem pro meu lado, pra que isso, gente? Pô, para com isso, cara. Não tem sentido isso, mano. Não tem, cara, não tem. É o que? Lado A, lado B? Pô, não, o meu lado é melhor que o seu? Que isso? Pô, mas, não, cara, se for assim, mas essa rivalidade no Brasil é sinistra, cara. Não adianta, eu não sei porquê. É uma rivalidade, cara. Tudo vira rivalidade. Eu acho que também, eu posso estar errado, tá? Mas eu acho que também vem muito por causa dos times de futebol, entendeu? Que é aquela rivalidade pauleira. Deve vir essa cultura de times de futebol, não sei. Aí pronto, aí ferrou, enraizou, ferrou. Aí que é legal, ó. O pessoal começa a participar aqui, aí já vai trazendo informações. Muito obrigado, viu, Yagami? Valeu mesmo. Ó, ele disse, legal, achei inovador, mas não sabia que o GURPS usava esse sistema. Cara, se eu não me engano, é esse sistema sim, é mais ou menos essa pegada. Tem um jogo que é cuspido, GURPS, que é um jogo alemão chamado Dark Schwarzalder, que é The Dark Eye, né? Ele saiu na versão brasileira aí, não tem muito tempo. E é um jogo alemão muito legal, que ele pega, é um jogo sombrio, começa aí. Ele é super sombrio, né? E tipo, envolve muito demônios, envolve muitas criaturas das trevas e tal. No jogo, a ambientação dele, né? Eu curti pra caramba, pelo que eu li. E a pegada dele também é essa, né? Ele usa o sistema da D10, se não estou enganado. E a pegada é essa, tipo, você faz 3 jogadas para uma coisa só e tem que tirar de tanto número para baixo também. Eu achei isso muito maneiro, cara. Mano, você tá falando aí os sistemas, eu tô aqui pensando, falei, caraca, eu também uso D10, mas será que um dia eu vou conseguir achar de onde saiu a origem do sistema que a galera jogava na rua, mano? Você tá falando, eu falo, caraca, cara, é parecido também. Cara, o RPG, ele é um caldeirão com uma salada de sistemas, isso que é a verdade. Não tem nada original. Nem mesmo o D&D lá, o primeiro D&D, antes do D&D, na verdade, né? Que foi o Chainmail, antes de sair o primeiro D&D, que era aquele negócio lá feito de
tal, né? Todo artesanal e tal, amador ainda, né? Que os negocinhos lá eram feitos de papel, de bonequinho, né? Papel, rodado também. Cara, nem eles eram originais também. Porque já havia, tipo, toda uma mecânica, vinha de outra coisa que alguém já tinha jogado e tal. Ninguém sabe, nem nunca vai saber qual foi a origem da primeira mecânica usada em qualquer que fosse o sistema. Porque eu não sei se tu sabe, o RPG de D&D, né, o D&D em si, ele veio de uma evolução do Chainmail, que era um jogo que misturava contar histórias com os board games, né, tipo o jogo de War, né? Então veio dali, o Gygax ele tirou dali daquela época para tentar dar uma diferenciada no jogo e tal, ele vivia jogando com a galera, né? Então ele estava sempre modificando as coisas, ou seja, se tem alguma parada de mecânica que já existia desde tempos passados aí, veio com o Risk, que é antes de War, que é o jogo de tabuleiro de guerra lá, antes da criação do War, que era a mesma pegada, a mesma temática lá. Era uma galera tentando tomar o feudo de outro e tudo mais, baronato, esse tipo de coisa, né? E a mecânica vinha de lá. Tipo, o negócio de defesa ganhar e tal. Ah, teu ataque igualou a minha defesa, eu ganhei. Né? O teu ataque superou a minha defesa, eu perdi. Toda essa pegada. Então isso é muito maneiro, sabe? Talvez tenha sido criada ali a primeira mecânica. Ou será que não? Ninguém vai saber. Ninguém vai saber, né? Né, cara? Isso é brabo. Ó, a galera tá falando aqui, o Oregon tá com a gente também. Grande William, cara. Hoje em dia você Fala aí, William. Pô, o William que me apresentou você, tá? O William que comentou comigo, conversando com ele. Isso, foi ano passado. Ele comentou, depois eu ainda tava fazendo. Uhum. Dali, eu demorei mais um pouquinho pra montar um Instagram, porque eu tava ainda comprando imagens. Eu compro as imagens. Eu tenho um ilustrador, um amigo meu, virou um amigo meu. Fez um preço bacana. Falei, mano, vamos fechar, é isso aí. E aí a gente eu vou comprando imagem, vai montando, vai me passando. E aí, quando eu tinha um materialzinho e perdi o medo, porque para começar a divulgar e começar a tornar a parada mais pública, no começo eu tinha medo, entendeu? Sim. E aí é a primeira barreira, você tem que vencer seu medo. Isso aí, eu show. Fui, fiz e tô indo, mano. E aí vamos indo. Fui colocando. Legal, cara. Aí falei com o William, né? Aí o William foi falando de você, eu fui te mandei mensagem e tô indo assim, mano. Tô indo assim, mandando mensagem pra galera. Quem me respondeu, eu falei, muito obrigado. O negócio é isso aí, cara. O negócio é a gente perder o medo e começar a divulgar aquilo que a gente quer. Né? Aquilo que a gente cria, aquilo que a gente monta e tal. Eu acho que vale muito a pena. Pra ter ideia, até a última live que eu fiz com o William, eu não sabia o nome dele. Eu jurava que o nome dele era Oregon. Eu te juro. Eu também. Depois que eu vi, eu pergunto... caraca, o nome dele é William. É verdade. Eu perguntei pra ele, não, cara, meu nome é William, cara. Caraca, eu jurava que era Oregon. Jurava que era Oregon. Mas é o nome do mundo, sei lá. Gente finíssima, gostei muito de trocar ideia com ele também, cara. Ele é muito parceiro, ele é muito parceiro. Muito, cara, muito. Ó, o Yagami disse aqui também, vou ser sincero, tenho vontade de jogar RPG nessa pegada de terror, horror e investigação. Cara, jogue Cult. Se você já é maior de idade, jogue Cult. Cult, Divindade Perdida. Se quiser saber mais sobre Cult, Divindade Perdida, sexta-feira eu vou receber aqui para trocar ideia comigo o cara que mais entende de Cult, pelo menos ao meu ver, aqui do Brasil, que é o Tio Nitro. Se você ainda não conhece, vai lá no YouTube e dá uma olhada. O cara é muito brabo, cara. O cara é muito brabo. Eu aconselho a você a dar uma olhada em Cult. Cult é muito maneiro, é muito brabo, é muito pesado e é cruel. É muito cruel e brutal. E pesado. Eu já falei pesado? Já, né? Não, é pesado. É brabo. Inteira aí, pesado. Cult é sinistro, cara. Eu mesmo lendo por alto, eu não tenho livro, mas eu lendo um pouquinho por alto, caraca, sabe? É um negócio pesadão, cara. Bem pesado. É que é um jogo narrativista, então ele mexe muito com o teu psicológico, sabe? Se a pessoa realmente não for um cara maduro, que tem uma mente, sabe, bem legal, controlada, o cara acho que não se sente bem jogando não, cara. Sério mesmo, que o jogo abrange muita coisa. O próprio jogo mesmo já fala que antes de você for jogar com a galera,
é para deixar implícito ali, para mostrar o que o jogo é, entendeu? Para a pessoa poder se ambientar ali. E aqueles que não têm estômago forte, em palavra bruta e simples, não jogue CUT. Mas dá uma olhada, cara. Dá uma olhada que de repente tu curte. Entendeu? Aí ele falou show aqui. É legal, cara. Dá uma olhadinha. Tu já pegou algum jogo de horror ou terror bem forte, Luigi? Não. Não, mano. Eu tenho vontade de jogar outros RPG e aceito o convite de geral. Quem quiser me mostrar, marcar pra fazer live ou vídeo chamada, me apresentar, mano, eu curto pra caramba. Depois que eu chego do trabalho, mas depois das 6, tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu sou louco pra jogar, cara, Call of Cthulhu. Eu também sou um fãzaço de Lovecraft. Tem alguns livros aqui. Ih, aí são os dois. Legal, tem uma cara, vontade. Legal. A galera fica falando muito do Cthulhu e eu falei, pô, cara, eu queria jogar. Queria ver como legal. Legal. Cthulhu é legal, cara. Os livros, pelo menos, porque o jogo eu nunca joguei. Mas tem outros também, cara. Um de horror, o Yagami, se tu achar legal a ideia, dá uma olhada também em Alien, RPG. Bem maneiro. Se tu curtiu o filme, a pegada é muito, muito, muito igual, cara. Muito igual. Assim, já de cara, nas primeiras páginas, tu pega uma linha temporal que veio do primeiro filme até o último, que foi o Alien Covenant. Que, por sinal, me amarro pra caramba. Né? Eu gosto da série, mas eu tenho paixão mesmo pelo primeiro e segundo filme. Os outros eu acho muito meia boca, mas gosto do Covenant e do Prometheus também. Acho muito maneiro. Então dá uma olhadinha, Alien RPG. Dá uma olhada que eu acho que tu vai curtir. Vale a pena. Horror espacial. Se tu jogou Dead Space, já jogou Dead Space? Você vai ver que é aquela pegada ali, mais ou menos. Vale muito a pena. Cadê? Agora vem um momento legal, cara, pra tu, ó. Eu quero que você mostre. Tu tem material aí pra mostrar pra galera como é, mais ou menos não? Mano, eu te mandei ficha e eu te mandei 2 fichas. Você consegue mostrar? Porque eu sou muito leigo ainda de... Pior que não dá pra mostrar por aqui. Pá. Eu tô com ela aberta aqui no meu computador. Meu computador, ele tá meio zoadão, entendeu? Tem que mudar. Mas eu posso... Se tu quiser mostrar, eu viro o telefone e mostro. Eu viro o telefone e mostro. Tem algum problema? Ver a tela, pô. Não, ver a tela só, tá de boa. É mesmo? Onde é que faz aqui pra poder virar a tela, mano? Eu não sei. Tem as duas setinhas, uma pra baixo e uma pra cima. Sim, virei, consegui. Aí. Tá bom? Dá pra ver? Aí, agora tá dando, Maneiro, hein? Então, mano, por enquanto ela tá na ficha de Excel. Eu já até conversei com o irmão da minha namorada pra gente conseguir fazer uma Power BI no Excel para sair um programa para ficar muito mais fácil todos os cálculos, auto-preenchimento, vai ajudar ao próprio jogador a montar a parada com muito mais facilidade e rapidez também. Na parte aqui, nesse canto superior esquerdo, 150. Tua voz tá baixíssima. Consegue escutar agora? Agora sim. Dá para escutar? Então, Dá. Nome, ali tá a raça, mas eu tô fazendo algumas adaptações, vai ser ancestralidade. Classe, que a pessoa vai poder mesclar classes também para ganhar bônus extras. Os 4 atributos, força, destreza, astúcia e will. Força é o dano, tá? Seu dano físico. E também ela vai estar embutida para poder, referente ao seu HP. Destreza antigamente tinha agilidade e destreza normal. Meio que eu aglutinei para não ficar muito atributo, a pessoa não ficar, caraca, cara, que negócio. Então, para ficar aquela coisa mais simples, né, para as pessoas poderem entender com maior facilidade. Astúcia, que é a percepção e inteligência, se tornou astúcia. E o will é o seu dano mágico, o seu poder, né, bruto. Na outra partezinha que chega mais próximo, HP, né? Que aí é o ponto da sua força. Energia, que antigamente estava estamina e MP. Mas para ficar jogando um, jogando outro, ficar jogando dado para poder fazer os cálculos, fica pesado, mano. Fica meio pesado. E como é parte tudo do mesmo ser, eu aglutinei e botei tudo como energia. Então, ataque físico e ataque mágico sai do mesmo ser, então é aquela pontuação. Energia é a soma de força e o will. Sai a pontuação de energia. Legal. Level XP, pontos e pontos de fé
O ponto, você começa com 5 pontos. Level é o level que você começa. A galera vai começar nível 0. 100 pontos de XP passa para nível 1. 200 pontos nível 2. Né? E assim sucessivamente. Podendo também dar para atualizar, modificar. Eu sempre aceito feedback para modificar ou para melhorar. Eu curto muito isso. Eu acredito que na maioria das vezes o feedback agrega, entendeu? Lógico, vai ter críticas que só vão só pra tentar te destruir, mas tem muito feedback que agrega, então, mano, eu tô aberto aí pra que a galera for falar. Pontos de fé. Isso é quando... Pontos de fé é referente a se você segue algum deus, entendeu? Se você segue algum deus, você recebe pontos de fé. Você não necessariamente precisa ser um clérigo para seguir um deus. Você pode ser um mago e seguir um deus, pô. E você ganha pontos de fé quando você faz uma quest daquele tempo. Velocidade de ataque é sua destreza dividido por 2. Isso, o que significaria isso? Iniciativa. Seria pau a pau com a iniciativa, entendeu? Quem ataca primeiro, quem faz a parada primeiro, vai ser essa pontuação, que é a metade de destreza. Carga é a sua força, mais... Deixa eu ver aqui. Eu coloquei... É a força que para você carregar itens. E aí tem uma equaçãozinha simples que eu faço, que aí cada item ele tem um peso, vai de 1 a 2, e aí você, com a carga lá, vai sair na pontuação dos itens que você pode carregar. Não é história infinito, não. Você tem uma quantidade certa de itens. Aí a gente parte para aquela ali, a taxa de recuperação. O que seria isso? É o quanto seu personagem recupera. Isso aí vai uma tabela. Tem uma tabela. Geralmente, quando você descansa, passa um turno de descanso longo, o seu personagem normalmente recuperaria tudo. Mas não se você não fizer a pontuação certa. Tá vendo os atributos? Tem 150 pontos que você tem que distribuir. Mínimo 10, máximo de 50. E dali, eu vou te mostrar. Deixa eu vou colocar aqui uma pontuação, que eu ver que nessa ficha ela vai fazendo algumas alterações. Tá vendo? Fez algumas modificações. Esse aqui é o Excelzinho básico. Nisso daí, a pontuação de recuperação é o seu will mais força. Seu will mais força é igual a taxa de energia, é 45. Se é 45, eu estou botando para mais, aí seria a sua pontuação 50. Então você recuperaria mais ou menos 75% do que você perdeu, entre aspas. Isso é uma coisa que eu ainda estou fazendo algumas alterações. O que aconteceria se fosse 40? Você só recuperar metade do que você perdeu. E aí o jogador ele tem que pensar numa estratégia de fazer com que o seu personagem, que geralmente magos têm esse problema com a taxa, né? Porque não tem a força, né? Às vezes sim, às vezes não. Depende de qual é a estratégia que o jogador vai montar, né? E aí vai colocando. Quando chega a um ponto, ele se recupera tudo. Um descanso longo recupera tudo. Só que ele também pode comprar em vantagem. Isso aí gira tudo numa estratégia do jogador. Toda a pontuação que é feita é do jogador, uma estratégia dele. Ele consegue modificar, ele consegue tirar os problemas iniciais, os desafios iniciais que eu dou para ele na ficha, ele consegue fazer as modificações. Isso aí, ele só tem que ler o básico, o simples, que ele já vai entender como é que funciona a ficha. Pô, maneiro, cara. Eu gostei da ficha, achei ela bem simples, bem legal. Eu ainda vou fazer mais algumas modificações para deixar ela mais simples. Maneiro. Tá vendo o DA? Aham, sim. Uma estrelinha, o DA normal, o DA. Isso aí é dano adicional ou seu dano, mágico e normal. Para que você não fique procurando na sua ficha, eu tenho que lembrar, eu dou 2 dados de dano. Pra você não ter que ficar procurando, eu tenho uma espada que dá mais 1, aí tu vai ter que ir, itens, ver. Não. Naquela abazinha já fica seu dano total. Então cada ataque seu, normal, dá aquele dano. Maneiro. Na parte de baixo, o DA com a estrelinha é o seu dano mágico. Evoluiu uma magia, então o meu dano mágico agora aumentou. Vai estar ali o seu dano mágico. O DE é defesa extra ou a defesa normal. Vai estar ali a defesa. Se você tem uma armadura, você vai ganhar um adicional de defesa. Se você tem uma vantagem que te dá uma melhoria na sua defesa, você vai estar ali
que vai aumentar a sua absorção de dano. Isso aí varia muito. E aí vai colocando naquela parte. Gasto de energia e gasto de energia normal. Bem ali no fundo, é o quanto você gasta. Eu quis tirar para não ficar jogando tanto dado. Então, quando o jogador joga o ataque, conseguiu atacar, e ele mandou um ataque mágico. E aí ele gasta energia. A energia dele não é infinita. Então já tem gasto certo de energia. Ou seja, para não ficar uma coisa muito jogando dado, já vai conseguir uma coisa ficar mais simples. Tentar ficar a coisa um pouco mais fluida. Bem mais tranquilo. Descendo, a gente pega a parte da perícia. Que aí o que acontece, mano? Tem a parte aqui de perícias. Aí o que acontece? Combate curto alcance. O jogador tendo combate curto alcance, ele não vai me precisar especificar se é espada, se é machado, se é martelo, se é clava, se é cimitarra. Ele tem combate curto alcance. Quando ele vai colocar na vantagem, uma vantagem ele vai comprar para poder ter algo a mais. O que a vantagem daria a ele? É a especialização. Aí ele escolhe uma arma, ganha 5 pontos ganha 5 pontos na perícia, que vai ultrapassar. Tipo assim, a perícia, o combate curto alcance, é destreza e força. A base. Ali, se você tem 31, 30 no outro, somando e dividido por 2, que é a média, dá 30. Então você jogaria o D10 de 30 para baixo. Quando você coloca a especialização, você tem um acréscimo de 5 no comecinho, né? E aí de 30 passa para 35. Então, daí dá outra possibilidade na ficha do jogador. Acaba ficando maior, né? A margem a porcentagem de acerto, no caso. Legal, velho. Isso. E aí eu tentei colocar para tudo. Médio alcance, chicote, lança, tudo que é nesse bastão, staff, fica no médio alcance. Longo alcance, aquela besta, arco e flecha, entre outras armas de longo alcance, que agora são ver essas duas. E aí vai tendo essa pontuação, entendeu? Magia. Legal, magia é a parte de água, fogo, terra. Aí ele pode escolher humanos, que aí ele consegue invocar caveira. Ele pode ter animais, que ele consegue invocar animais, fazer modificação no corpo, botar asa. Tem uma magia que ele cria asa, fica de plantas. Ele consegue modificar o cenário para ter uma mobilidade diferente, ou criar aquelas plantinhas vivas para poder atacar. Lógico que quando ele faz isso, ele vai gastando energia. Ele tem um limite, entendeu? Nada é infinito, mas tem uma liberdade muito boa. Tem mesmo, cara. Tem mesmo. Cara, tu mostrando a ficha e falando essas paradas, dando essa visão pra gente, né? Um pouquinho mais simples, pra galera poder entender. Sabe o que eu enxergo? Jogar um anime. É isso que eu enxergo, jogando o anime. Mas eu me inspirei. Também ali. Muito maneiro, cara. Muito maneiro. Parabéns. Parabéns. Eu me inspirei, mano. Eu me inspirei em anime. Eu me inspirei no LoL. Que eu também às vezes jogo LoL e me estresso com LoL, tá ligado? Mas o meu vício não me deixa parar. Droga. Cara, legal tipo assim, pra caramba, cara. Mano, aí as magias são isso. Água, fogo, terra, ar, psíquico, que é a parte de estilo Jean Grey, humanos, trevas, luz. Então ele tem espíritos, ele tem uma vasta gama. Tá vendo aquela parte ali, mágicas? Mágicas entra aquilo que eu já comentei, não sei se eu cheguei a comentar aqui na live, mas aquela esfera nível 1, que dá a base do que o seu personagem pode fazer, que aí vai estar lá, criar, controlar, moldar, plasmar, vai dar a base de todas as magias, né, aqui necessário. E aí, se ele tem fogo, ele vai ativar a árvore de fogo, vai ser fogo. E aí, quando ele tem a esfera mágica nível 2, ou ciclo nível 2, aí ele passa para uma parada que é outro nível, que é, ele pode fazer o tornado de fogo, ele pode fazer um muro de fogo, ele pode voar igual a galera do Avatar, com o fogo do pé. Ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer, tipo, acho que é Gogodamas, né, do Naruto. Ele cria um estilo diferente, mano. Ele vai criar um estilo diferente pro personagem dele. Ele pode ser um mago com uma boa defesa,
Não usando, tipo assim, geralmente usaria destreza. Mas Sim. ele não vai mais usar destreza, ele vai usar agora o Will. Porque a magia dele lhe vontade. proporciona um novo estilo de jogo. E aí agora Caraca. ele usa o Will pra se defender, entendeu? Pra esquivar. Pode fazer igual o Obito, que Sim. usava aquela gogodama pra proteger, tirar, fazer a parada. E ele fica livre pra poder fazer, cara. Ele fica livre pra poder fazer isso. O mais interessante, o super interessante disso aí, é que por mais que os jogadores tentem fazer um personagem espelhado no outro, não faz. Não dá. Não tem como. Não tem Vai ser como tudo fazer diferente, um cara. personagem. Eles conseguem criar uma jogabilidade única. É isso que eu quero trazer. Eu quero trazer uma linhagem única. O jogador vai misturar assim, vai falar, Luigi, porra, montei aqui o meu background. Eu quero ser a fusão eu quero ser filho de um vampiro com um lobisomem. E aí eu descrevo sobre as bases da raça, descrevo como é que é uma reprodução. Coloquei lá todo esquematizadozinho para conseguir ter essa hibridização das linhagens, entendeu? Ele quer ser um elfo com um anão, mano, ele pode. Vai pegar todas as desvantagens e vai pegar as desvantagens, lógico. Mas ele fica apto, ganha os benefícios das raças, ganha tudo, cara. Ele vai conseguir ter, ele vai conseguir ser a parada que ele quer ser. Caramba, Lógico cara. que tudo que dá pra ele fazer, ele tem um limite na energia. Ele vai poder fazer com a magia e também com os ataques dele normal. Tem o limite também do nível dele. Ele não consegue colocar mágicas paradas além do nível dele. E também nos ataques na vantagem, né, pra não ficar aquela parada muito combeira, muito apelona no começo, eu comecei com combos. Então, combo de 2 hits. Nesses 2 hits são 2 ações que ele consegue fazer. Ou ele pode atacar, ou ele pode fazer um preparo de alguma coisa. Ah, legal. Ele pode dar 2 ataques, ou ele pode, tipo assim, mandar uma magia e correr. Ele pode fazer isso, entendeu? Ele fica habilitado para poder fazer isso. Maneiro, E nessas cara. vantagens, ele pode, cara, eu tô montando de vantagens pra parada ser diferente pro jogador. Tem também a parte de criaturas, que ele pode comprar um pet, ele pode ter um dragão no começo. Ele gasta 8 pontos. Lógico que não vai ser um dragão ancião, vai ser um dragão forte, né? Vai ser um dragão bebê normalzinho. Desses pontos que ele vai gastar para ter o dragão, ele upa as habilidades do dragão. Então ele consegue ter um dragão que vai conseguir atacar, que ele não perdeu os pontos. O dragão não fica só lá olhando assim, sendo tipo uma paisagenzinha. Uma planta ali. Não, o dragão vai atacar. Desvantagem. Lembrando que o meu sistema, ele bate muito com... Você compra vantagens, né? Começa com uma pontuação, só que você, quando coloca alguma desvantagem, você ganha uma pontuação. Vantagens você compra, desvantagens você recebe uma pontuação. Por quê? Desvantagem ela prejudica o seu personagem. Entendeu? Então, ele tem... Só um minutinho. Muito vampiro isso aí, hein? Ele tem ele tem que saber administrar a ficha dele. A resposta, ela é única. Depende só do jogador. O meu trabalho é equilibrar tudo e entregar uma parada equilibrada, uma parada legal e divertida. O resto é com o jogador. Eu tentei aglutinar tudo para ficar uma parada simples, para as pessoas poderem entender, uma parada lógica. E só depende dele, cara. Ele vai ser ele pode jogar com um humano, mano. Um humano. E aí eu coloquei um NPC que é um vampiro. Tô botando um vampiro. Um meio dragão. Cara, esse humano bem pontuado, com uma pontuação boa, vai sentar aquele dragão na porrada. Ele vai acabar com aquele meio dragão. Eu não quero, tipo assim, colocar essa raça aqui é apelona, essa aqui não é, não. Eu tô tentando equilibrar pra só ser responsabilidade do jogador. A criatividade dele é que vai mandar. O jeito novo dele é ele que vai montar. Só depende dele, entendeu? Só depende do jogador. Maneiro isso. Isso é maneiro, cara. Eu gostei da ficha, sério mesmo. Bem legalzinho. E daqui passa a parte dos rituais, que aí é uma outra possibilidade também de mágica, tá?
O ritual ele sempre vai depender de alguma coisa, ou algum sacrifício ou algum objeto. Na maioria das vezes. Nem sempre. Mas ele pega nisso. E aí eu tô montando alguns rituais de invocação. Ou seja, nesse mundo que eu tô montando, tudo tem uma energia, uma mana, por assim dizer, para ficar mais fácil. Então o jogador ele quer invocar a caveira. Só que ele não tem aonde invocar. E na mana dele, invoca 3. Vamos colocar assim. Pô, ele só consegue invocar 3. E aí ele vai usar o ritual, ele quer ultrapassar essa quantidade. O que ele faria? Ele pode ir numa florestinha, botar o ritual dele e circular a floresta com o ritual dele e fazer a invocação. Que eu já coloquei a quantidade de caveiras que uma árvore produz. Então ele pode queimar. Ou seja, o jogador, ele tem a capacidade de mexer na história, de mexer na geografia do local. E o que ele faz ali impacta o jogo por um todo, assim, por assim dizer. Dependendo da escala de ação dele, vai impactar no jogo. Impacto. Isso que eu gosto, eu quero entregar para eles. Eles teriam um impacto na história, tanto de uma pequena região, quanto uma região grande, quanto na história principal. Entendeu? Eu quero dar eu dou essa possibilidade pro jogador. Maneiro, essa cara. É legal porque a ficha é linda, é maravilhosa. Eu curti pra caramba. E é legal que dá aquela ideia de participação do jogador. Não somente montou o personagem, mas ele faz parte daquilo que está sendo narrado, né? Muito bom, cara. Muito bom. Sim, sim. E tipo assim, ele também tem a evolução da classe, que aí ele vai ganhando outros status. Tipo assim, um mago. Vamos dar um exemplo. Começou como mago. A classe dele é mago. E aí, ele vai pra cá. Ele upou, chegou no nível 5, que é o level permitido para upar sua classe. Aí ele vai upar a classe. Quando ele upa a classe, ele ganha pontos em mágicas, né? Ganha HP energia, e aí abre a possibilidade dele evoluir o nível das magias dele. Ele vai poder pegar outros tipos de evolução. E aí ele ganha pontos e pega outros tipos de evolução. E vai abrindo assim cada vez mais possibilidades. Porque, cara, não tem. Uma coisa que eu quis tirar é que não tem como aquele personagem sair sabendo tudo. Então ele não vai conseguir botar a magia dele sinistrona achando que é esse caminho aqui e pronto. Não. Ele é um passo de cada vez. E aí ele vai evoluir a classe, abre novas possibilidades. E aí pronto, ele vai indo, vai upando. Entendeu? Caraca, muito maneiro, cara. No caso, o personagem ele é limitado não pela história ou pela montagem dele, mas sim pelo nível. É o nível que segura a evolução dele ali. Não ele pode evoluir livremente. Ele pode evoluir livremente, né? A classe limita as possibilidades de o que ele consegue fazer com a magia. O dano ele vai ficar aumentando, ele vai ficar upando, mas tipo assim, o cara faz um tornado vamos botar assim, um tornado de fogo de 6 metros. Ele evoluiu a classe, o tornado de fogo dele vai poder chegar a 12 metros, a 15 metros. Vai aumentar a área de atuação. E aí ele começa, e cada vez mais o jogador ele tem peso na região, na história. Então assim vai indo. Entendeu? Legal, essa cara, é um micro. Legal. Essa aqui fica na... Agora eu quero o seguinte. Que você fale um pouquinho pra gente no caso do que é, cadê, gente? Aqui. Os modos Jornada do Herói e o modo Governo. Explica pra gente um pouquinho disso aí. Mas antes de você explicar, parabéns, cara. Muito legal a ficha. Parabéns, bem legal mesmo. Curti muito. Espero que você tenha bastante sucesso. Vambora. Manda aí. Então, o modo micro, ele é muito voltado para aquele modo mais tradicional, né? Jornada do herói. Você pode jogar em grupo ou não. Isso aí é uma coisa que, como o mundo é aberto, então fica nessa escolha. Eu boto também alguns elementos também para ajudar o narrador a lidar com essas situações diferentes. Porque, vamos colocar assim, eu quero pegar a galera que é iniciante também. Eu quero deixar uma parada que os iniciantes gostem e que não seja difícil, mano. Não é para ser difícil. É uma parada divertida, né?
não sendo simplória, mas divertida, uma parada que, pô, cara, que legal. E tem uma lógicazinha pra ficar uma parada mais rápida pra eles entenderem. Uhum. E aí eu coloco assim no modo micro. Que, pô, várias estratégias. Você pode botar nas suas perícias, você pode montar ele pra partes mágicas, ele pode colocar em rituais. Tem ritual que aí você dá efeitos. Já viu o Yondaime? Yondaime Um selo do Naruto. tá. É o Yondaime. Já. Não tem um Tem selo de maluco bravo. teletransporte? Tem. Então, existem esses selos no meu sistema. Só que existe o selo Olha. vampírico, que tipo assim, você bate nesse selo, você bateu na pessoa, o selo ficou, e aí ele vai se curando, ele vai dando dano e se curando. Lógico que tem um Caraca. raio de atuação, tem um selo que meio que amaldiçoa, que as pontuações do seu inimigo vão cair. Ou então, se o cara atacava com 35, agora ele vai atacar com 30. E assim Olha, vai. que legal. Você vai progredindo e vai colocando. E aí eu vou permitindo essas alterações. Eu já escrevi, então já tá escrito, né? Já tá feita a parada. Isso não depende do jogador. O jogador só vai ter que ler o que ele consegue fazer, a abrangência das coisas que eu coloquei pra ele, só. Pronto, e vai. E seja feliz. O cara quer voar, ele pode voar. O cara quer montar uma parede de água, ele pode montar uma parede de água. Tendo, lógico, ciclo nível 1, que é a base, e o ciclo nível 2, que é essas outras possibilidades, que é o corpo elemental, voo, rajada, tornado. Ele não tem uma burocracia, ele consegue fazer, entendeu? Ele já aprendeu como é que modela a magia. Ele aprendeu o ciclo básico da parada toda, como é que aquela magia daquele mundo se comporta. E isso permite ele poder fazer essas possibilidades. Caraca, Esse muito é o maneiro, modo cara. micro. Esse é o modo micro. macro. O macro, eu vou mostrar tá a minha ficha, mas eu já vou dar só uma explicaçãozinha. O modo macro, ele começa com vila, ou templo, ou uma vila e templo junto. Que aí ele escolhe qual é o deus que ele quer seguir e vai ganhar a pontuaçãozinha. Aí ele tem aquela parada de guerrear, né? Tentei tirar aquela parte administrativa que complica, que travava na imersão e na fluidez. Retirei essa parte e eu botei como algumas pontuações simples. Então ela não necessariamente vai precisar do jogador, para ficar pensando, pô, tem que fazer essa construção. Agora tem que fazer um hotel para ficar os guerreiros, pra galera que ficar na taberna. Vamos montar uma taberna. Tem que montar um porto. Não, você não tem que se preocupar mais com isso, cara. Só tem que se preocupar com diplomacia, negociação, para trazer mais dinheiro para a sua cidade. A guerra, se você quer conquistar território, defender o seu território e expandir, trazer uma nova estratégia. Se você quiser, nesse modo macro, ele começa com uma maior possibilidade de começar a atuar mais com uma mão na história. Porque ele já começa numa regiãozinha, já começa com uma atuação numa região. Então ele começa a modificar. Aí conquistou uma cidadezinha, uma vilazinha, pronto. Aí ele vai começar a fechar. Aí ele pode cobrar taxa. Ele começa a modelar o que ele quer. Ele modela o terreno. Esse território aqui, pra galera passar, vai ter que me pagar um impostozinho de um pedágio. E aí, ou seja, no caso, por exemplo, se ele adquire um certo domínio de tantos hectares. Ele adquire o domínio. Isso. Aí ele pode expandindo, pode aumentando. Pode. Caraca, uma maneiro. coisa não trava e uma coisa não trava a outra, porque ele não começa com herói. Esse modo, ele não começa como herói e pode receber os heróis. E aí é que legal. pega. Por isso que eu tive que repensar como eu tirava a parte administrativa que trava da parte criativa, para o jogador conseguir jogar na parte imersão e fluidez. E aí eu fui modificando. Quando ele tem um herói, que a gente joga na sorte, qual foi o herói? Pode ser um anão, pode ser um meio dragão, pode ser um lobisomem, não se sabe. Ele pode receber uma tribo de lobisomens, a tribo nômade que eu falei, que é cigana, né? Que eu me baseei na cigana ubanda brasileira. Que tem os trajes ciganos, vão fazer os eventinhos dele lá. Ele pode conquistar uma pessoa. Isso não é impossível. Aquele NPC gosta dessa cidade. Vou ficar aqui. Tudo é possível, entendeu? Então ele pode ganhar, pode fazer eventos também na cidade dele para atrair jogadores, para dar quests a jogadores. Legal. Ele também tem essa possibilidade.
Legal. Então, eu vou escrever ainda mais um pouco sobre esse modo e vou trazer, se o cara quer pegar uma linhagem, quero ser anão. Lógico que quando ele começa a atuar anão, ele vai ter algumas vantagens em alguns pontos. Quero ser vampiro. Vai ter umas vantagens em alguns outros pontos. Quero ser lobisomem. Vai ter umas vantagens e desvantagens em alguns pontos, tá? Toda a linhagem que ele pega, ele também recebe as vantagens e as desvantagens. Né? Maneiro. Tudo vem da estratégia do jogador. A criatividade é dele. E a administração fica por ele. E uma coisa não trava a outra. Se ele tiver um herói, se tiver 2 heróis, ele pode mandar um herói para upar nas altas missões que eu montei, para não ficar aquela coisa chata, deixar um herói sempre na cidade e ele fica fraco. Não. Ele pode upar. A pontuação, uma coisa que eu vou explicar ainda muito bem, para ele se distribuir, porque cada sessão eu posso pode rolar na sorte para ele tomar um ataque máximo. Ou seja, porque o terreno é hostil. O que acontece? No mesma possibilidade que você pode atacar a cidadezinha do seu amiguinho, o seu amiguinho pode. E o seu amiguinho pode. Isso, e o seu amiguinho pode muito bem convidar um outro grupinho para atacar a sua cidade. Então tem isso. Tem essa parada, a estratégia, a diplomacia, você vai mantendo o seu domínio, e assim vai indo. O mesmo jeito que você pode querer dominar o seu amiguinho playerzinho, pode querer dominar você. Então, os jogadores eles têm que ter uma... Eu vou explicar também essa noção da pontuação, para eles não ficarem perdidos. Vou virar aqui a câmera e vou mostrar agora o outro modo. Aqui, mano. Aí a gente passa pro outro modo, que é o modo... É isso aqui a ficha. É só isso. Praticamente é isso aqui. Atributos. Maneiro. Ó, isso aqui são os atributos, tá? A pontuação. Não são todos atributos. Esse aqui são os atributos de verdade, tá? Esse aqui são outras coisas que vêm com a pontuação que você coloca aqui. Vantagens e desvantagens. O cofre são os itens que você possui. E aqui a voz tá baixa. E aqui tem algumas pontuações que eu vou explicar. O cofre são os itens épicos que você pegou. É o que você tem, é o ouro que você tem. Fica guardado ali. Deixa eu só... Passando ali, vamos explicar. Ataque e defesa. Você tá vendo aquela população, 26? Sim. Não é mais 26. Na parada. O que acontece? Quando você bota numa cidade, eu tô dando uma nível 1, a primeira, você ganha acho que 20 pessoinhas. E o templo agora vem com 10. Então você tem teoricamente 26 pontos para distribuir. E aí você tem que distribuir em ataque, defesa, infra, que é infraestrutura, que aí pede a parte da construção e manutenção, economia, que é o dinheiro que a sua cidade produz, recursos, que seria barro, o cultivo, a colheita, a caça, para sustentar essa população, entendeu? E missão é aquelas missões que você vai poder fazer do seu personagem principal ou algumas missões que tiverem. População, já vem lá, que a cidade começa com 20, o tempo começa com 10, eu também discrimino. Pontos de fé, é quando você segue algum deus. Metros quadrados, é o tamanho da sua cidade. O gold é o dinheirinho que a sua cidade produz. Taxa de população. A taxa de população é quantas pessoas vêm na sua cidade por sessão. Com o tempo, a tendência é aumentar. E assim vai indo. Aquela ali, taxa problema, o que acontece? A possibilidade do jogador poder crescer é muito grande. Então eu tive que colocar esse para dar... Crescimento sem planejamento é igual a dor de cabeça, mano. O cara tem que entender essa parada. E tipo assim, infraestrutura, ele tem que pensar que vai ter umas médiazinhas lá de infraestrutura para poder acomodar as pessoas. Os recursos, ele tem que ter recurso para poder alimentar essas pessoas. Senão vai virar problema e esse problema vai aguçar revoltas na sua cidade. Você vai ser atacado mais vezes.
porque vai ter insatisfação. Então a gente quebra. Aí o cara tem que pensar, eu quero crescer, quero. Mas eu tenho que pensar como vou crescer. E aí Tem que saber equilibrar, né, a ficha. Tem que saber equilibrar. Tem que Caraca. saber que senão ele tá ferrado. Vantagens e desvantagens. Vantagem vai beneficiar o jogador, desvantagem vai para ferrar o jogador. Aqui passando para outra taxa, para outra barra. Deixa eu melhorar aqui. Tem guerra, que é o terreno hostil, que aí vai uma pontuação que eu jogo no dado, na sorte, aonde ele cair, ele vai escolher o terreno onde é que ele vai ficar. E aí, se eu joguei no D4, caiu 4. São 4 ataques que você toma por sessão. Você já começa tomando. Você tem que prestar atenção nisso. Caramba. Glória é a boa fama da sua cidade. LV, XP e pontos. Mesma coisa, começa nível 0 e aí vai aumentando. Pontos, você começa com 5 pontos, tá? É igual uma ficha normal, só que aí você gasta 3 para ter a cidade e outros 3 para ter o templo. Ou você pode ter um ou outro ou os dois juntos. O cofre é os itens que você fica. Tá vendo ali ataque, defesa e missão? O ataque é quando você tem um exércitozinho. E qual é o seu exército inicial? Geralmente 3 pessoas. Aí você vai conquistar uma outra vilazinha com 3 soldadinhos, entendeu, mano? Aí vai na sorte. E a pontuação base é 30. 30 para baixo. Então a gente vai jogar no D10. De 30 para baixo para mim, 30 para baixo para você. Lógico que você tem vantagem que você compra que aumenta essa pontuação. Aí vai de 5 em 5. Tem a de ataque, defesa e missão. E assim vai indo, mano. E só. E aí o cara consegue administrar a parada, consegue jogar e assim vai indo. E aí agora só depende dele pra... Saber montar o negócio, né? Saber montar o negócio. Mas é isso aí, eu tudo explico. Eu tudo vou explicar pra eles, vou deixar bem explicadinho. Pretendo fazer vídeo pro YouTube, deixar bem explicado pra galera poder ir guiando. Maneiro, cara. Maneiro, eu curti. Parabéns. Ele deve ter dado trabalho pra caramba, cara, pra montar isso aí, cara. Mas trabalho, tá bem legal. Tá bem legal. E é gratificante, né? Nossa, não tá completo ainda. Não tá completo. Tipo assim, isso são protótipos. O meu pensamento é a melhoria contínua. Com certeza. Então, se eu tiver que tirar alguma coisa para ficar a parada mais fluida, vai sair. E aí, lógico que eu criaria uma explicação até para o narrador conseguir passar com maior fluidez pro jogador. E assim a gente vai indo, mano. Vai. Tem histórias que eu tô montando para poder dar base pro narrador. O jogador pode ter cidade, pode ter um herói anão, pode ter um herói elfo, colocar ataques diferentes pro anão, botar uns ataques diferentes pro elfo e se divertir, cara. O cara vai se divertir do jeito criativo, único dele, assim vai indo. Maneiro. O negócio é se divertir, né, cara? O negócio é se divertir. A montagem por si só já vai ser uma diversão já. O cara tem que saber equilibrar a ficha bonitinho e tal. Só isso aí já vale bastante. Muito legal a tua ideia, cara. Muito legal mesmo. Bom, e agora, pra gente encerrar, eu vou fazer a última aqui, que é a seguinte. O Foca quer saber o que não pode faltar num cenário. No caso, na criação de um cenário. O que não pode faltar? Mano, no meu ponto de vista, que eu tô criando também um cenário, um ponto de vista leigo, tá? Eu tô criando cenário e sistema. O que não pode faltar é uma trama que conecte os jogadores, tá? Fazendo com que eles tenham que tomar uma decisão que pode abalar a história local. Então, todas as decisões que eles tomarem vai ter um peso. Então, é uma responsabilidade que eu dou aos jogadores para que eles tenham consciência do peso do que eles forem fazer naquele momento, entendeu? Que pode prejudicá-los ou ajudá-los, e aí vai indo. Na minha visão, se fosse criar um cenário, por exemplo, eu acho que o que não pode faltar é essa sensação de liberdade que você está dando aí. Só na construção da ficha. Eu acho que isso aí é o principal. Né? O cara não se sentir preso. Tipo, cara, eu dei... mas caraca, tal. Sabe? Eu acho isso fundamental. Se o cara não se sentir preso, certeza que o jogo vai ser fantástico. Só na montagem de ficha, tu já se empolga em jogar. Né? Então, eu acho que se eu fosse criar um cenário, todo um cenário, toda uma história e tudo mais, eu acho que o principal que eu tentaria realmente botar ali, sempre tá lá voltando, olhando, voltando, mexendo nisso, aquilo e tal, seria a montagem, liberdade. Essa sensação de liberdade aí que a galera ia ter ali na montagem da ficha.
isso que eu coloquei no meu sistema. Eu prezo muito pela liberdade criativa. Nada de Que ficar legal, prendendo a galera. Ah, você não pode fazer isso porque os anões não têm aptidão pra magia. Mano, quem disse? Uhum. Por que não pode? Por que Por não que não? pode? Por que não? É, Não maneiro, pode cara. sim. Pô, isso eu me inspirei muito em Skyrim, tá? Cara, eu Eu me inspirei joguei muito em Skyrim. Skyrim. Eu joguei Skyrim 4 vezes na minha vida. A primeira vez eu joguei, cheguei longe e não consegui continuar, porque deu pau no jogo. Aí eu comprei de novo, Ah, cheguei mais longe, deu pau de novo, videogame. Aí eu, caraca, beleza, caraca. fiquei sem jogar. Aí joguei a terceira vez, usei o Ogma Infineon, cheguei no nível 86. Show de bola, e eu joguei. Aí deu pau no CD, parou de rodar, desisto. Aí minha esposa foi Caralho. jogar a primeira vez, zerou o jogo. Caralho, terminou o tempo pra zerar o jogo. Zera. Caraca, Mano, não, beleza. Beleza. eu também fiquei jogando por alguns meses e eu zerei o jogo só a história principal. Eu fui na história principal e zerei o jogo. Tem as outras histórias Cara, também que eu fiz algumas, mas eu fui pela história principal. Eu não sabia, fui fazendo, aí foi. Caraca, esse acabou. era o meu mal. Esse era o meu mal. Eu pegava muita história Segui secundária, muita quest, e ia embora. Esquecia a história principal. eu fui na Mas história principal enfim, e zerei. Sky é muito bom, cara. Sky é Muito. muito bom mesmo. Bom, seguinte. Cara, terminamos aqui, por aqui. E antes de eu terminar, eu vou te mandar depois o link lá pelo Instagram, não, pelo WhatsApp, o link de um Show? canal onde o cara conta a história de Tauriel, a história do mundo onde se passa Skyrim. O mundo de Pô, The Elder mano, Scrolls. Tu vai ficar de bobeira, é muito maneiro, mano, cara. pode Muito mandar, maneiro. pode mandar. Pode Pode contar mandar. comigo. E, queridão, grande Luiz, cara, a gente terminou essa live aqui, foi legal pra caramba ver toda essa tua criação, cara. Eu curti muito, a ficha é muito interessante. E principalmente a sensação de liberdade que você já passa ali na ficha. Né? E o cara também tem o direito de escolha. Qual é o direito de escolha? Ele jogar o micro ou macro. Né? E isso é muito maneiro, cara, muito maneiro mesmo. E eu até digo mais, comece no micro e evolua pro macro. Acho que fica muito mais legal também, cara. Fica Mano, muito show de bola. tem uma parada que eu não ia falar, mas acho que eu vou falar, não tem problema não. Existe possibilidade também do mar. Uhum. O jogador, ele Olha, pode muito bem falar assim, ó, isso aí não era pra eu falar, porque eu vou que eu crio, começa a galera... O cara começa com 26, né, pessoinhas. O jogador, ele pode falar assim, eu quero começar com vai pagar pela cidade, só que ele pode fazer uma cidade full ataque. Usar todos pra botar em ataque. E com esses 20, você tá vendo? São jogabilidades diferentes. Ele pode colocar todo mundo pra atacar no ataque e conquistar uma outra cidade. Cara, até porque eu passei um hack aí do meu sistema. Mas ele tem essa possibilidade também. Tem isso, se ele quiser. maneiro, Não cara. era, eu falei, não era pra eu falar, mas aí já dei essa deixa mais na galera. Espero que a galera não faça isso. Já era. Não, sempre tem um que faz, mano. Ia ter um que ia fazer. Então tá, vou falar lá o que ele pode. Até lá tu muda. Até lá tu dá uma mudada, faz uma coisinha aí. Até lá tu muda. E, cara, brigadão. Brigadão aí por você ter participado da live. Espero que você tenha se divertido. Eu que agradeço. Como eu me diverti. Gostei muito de conhecer o teu sistema. Espero que o Crowhammer vá para muito mais longe, mais até do que você imagina. Te desejo muito sucesso. E, por favor, dê o seu último recado aqui pra galera. Mano, eu quero agradecer primeiramente a você por me convidar a participar da sua live, tá? Me sinto honrado. Fico muito feliz de você ter gostado, tá? Acho que a gente tá umas quase 2 horas. Eu me diverti conversando com você. Foi muito legal. Quero agradecer pela oportunidade, por tudo. E, mano, muito obrigado de coração você dizer essas palavras, porque, velho, quando a gente monta uma parada, a motivação... Eu sigo porque eu amo a parada, tá ligado? Eu sigo porque eu amo. Mas eu sempre adoro escutar bons feedback, mano. Motiva ainda mais a continuar. Legal. Muito obrigado mesmo por tudo de coração, mano. Que isso, cara. Estamos aqui, de certeza que para uma próxima tu já tá convidado também, tá? Agora, então vai se preparando aí. Só marcar. Frente, tu vai te chamar de novo. Só marcar esse negócio mesmo. Bom, gente, hoje eu conversei aqui com esse cara genial que tem... Cara, o RPG fantástico que tá vendo aí. E você não pode perder quando ele lançar, tá? Ó, tenho certeza que tu vai gostar
material brasileiro, que é o melhor de tudo, produto da casa, né? Vamos dizer assim. Então vai valer muito a pena o investimento e eu acho que tu vai gostar, tá? Você que curte aí esse RPG, curte, que já vem com aquele espírito de liberdade, você vai gostar. Só aguarda que daqui a pouco tá saindo. Queridão, muito obrigado. Obrigado você também que estava com a gente aqui, que participou com a gente até agora. Valeu, gente. Muito obrigado de verdade. Espero que vocês tenham se divertido, como eu e ele se divertiu. E é isso. Amanhã também tem live, mas eu passo um recado amanhã para vocês. Galera, abraço. Tudo de bom. Luiz, abraço, cara. Valeu, mano. Abração. Aí. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Bom descanso, mano. Show. Tchau.